Farei, senhor presidente, uma fala sobre a indústria brasileira, sobre as nossas exportações. E é bem sabido que a agropecuária tem sido há muitos anos a locomotiva da economia brasileira. Isso ficou claro com o crescimento de 9,7% registrado no primeiro trimestre de 2013. Apesar da pujança de nosso setor primário, não podemos descurar dos outros setores da nossa economia, especialmente da indústria, que gera milhões de empregos e é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Contrastando, senhor presidente, com o crescimento da agropecuária, a indústria encolheu. Neste primeiro trimestre, 0,3% em relação ao último trimestre de 2012 e 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados somam-se aos números preocupantes das exportações brasileiras, acendendo um sinal de alerta que deve ser levado em consideração pelo governo nos próximos passos da política econômica. A balança comercial brasileira registrou em 2012 o pior resultado em 10 anos. E o panorama não parece dar sinais de mudança. Até o último dia 9 de junho, o saldo comercial ficou deficitário em 5,1 bilhões de reais, frente à queda de 2,2% das exportações e ao aumento de 10,2% das importações em relação ao mesmo período do ano passado. São números preocupantes que exigem do governo federal medidas urgentes e enérgicas, de forma a reverter a situação periclitante em que se encontra a nossa indústria. Não tenho dúvida de que um dos principais passos a serem dados é o aumento da abertura comercial brasileira, com a celebração de acordos comerciais com outros países. Para se ter uma ideia do retrocesso que temos enfrentado, a indústria nacional representava nas décadas de 70 e 80 cerca de 3% da indústria global, 3% da indústria mundial. Hoje não passa de 1,7%. Nós caímos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em torno de 50%. Praticamente 50% nós descemos no ranking mundial na competitividade da indústria nacional. Enquanto o Brasil fica à espera da Argentina, outros países como México, Chile, Peru, Colômbia e provavelmente o Paraguai anunciam a construção da Aliança do Pacífico, que representará cerca de 35% do produto interno bruto da América Latina, com proposta de liberação imediata de 90% do comércio entre as partes. Olhem só o acordo que está sendo firmado. Outro exemplo de como o mundo se locomove do ponto de vista comercial é o futuro acordo transpacífico, senador Ivo Cassol. Senadora Vanessa Gazzotin, ex-senadora Seres, querida senadora que foi vice-presidente dessa casa, que está visitando o Senado neste momento. Muito obrigado pela presença. Senador Paim, eu cito aqui o exemplo do futuro acordo transpacífico, que englobará as economias de Chile, Peru, México, Canadá, Estados Unidos. Olha só, os Estados Unidos estão em todas. Nesse bloco transpacífico estão os Estados Unidos, a Austrália, Brunei, Singapura, Japão, Malásia, Nova Zelândia e Vietnã. Representará quase um quarto da economia mundial
E mais uma vez o Brasil estará de fora. O Brasil vai estar de fora deste acordo também. Esses novos acordos comerciais que estão sendo anunciados, ou mesmo gestados, caem como uma bomba no colo do setor industrial brasileiro, que já vem amargando sucessivas quedas no volume de vendas para países que são nossos tradicionais compradores. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, entre 2008 e 2011, o Brasil perdeu 5,4 bilhões de reais em vendas para os principais países da América Latina, que direcionaram suas compras para a China, Estados Unidos, União Europeia e México. O Brasil não quis entrar ou não quis ajudar na criação da ALCA, a Aliança de Livre Comércio das Américas, ou o Mercado Comum das Américas. Nós ficamos presos ao Mercosul. Não, o Brasil tem que ficar no Mercosul. O Brasil não pode aderir ou até mesmo ajudar a criar a ALCA. Enquanto isso, outros blocos comerciais estão sendo criados mundo afora. E o Brasil está ficando de fora de todos eles. O Brasil ainda se prende ao Mercosul, que tem como principal parceiro a Argentina, e quase só a Argentina. Com todo respeito ao Uruguai, ao Paraguai, a Bolívia, que nem entrou, tem nem condições de entrar, precisa melhorar muito para entrar no bloco comercial do Mercosul. A Venezuela, que entrou, deveria ter entrado há mais tempo, acho que a Venezuela tem sido um parceiro importante do Brasil, e eu falava numa reunião da Comissão de Relações Exteriores, há uns 3, 4 anos atrás, quando o medo de alguns senadores era o Chaves. E ainda não se sabia da doença do Chaves. E eu falava num pronunciamento, digo assim, e falei num pronunciamento lá em Montevidéu, no Parlamento do Mercosul, eu digo, eu apoio integralmente a entrada da Venezuela no Mercosul, porque o Chaves passa, o Chaves vai passar, a Venezuela vai ficar. E o Chaves passou. Não era desta forma que nós queríamos que o Chaves passasse, mas passou. E a Venezuela ficou. A Venezuela está aí. É um parceiro importante do Brasil. Espero que a economia da Venezuela, que a democracia da Venezuela melhore, para que melhore também a sua economia e que ela possa ser um parceiro cada vez mais importante do Brasil. Mas, tirando isso, o Brasil está muito amarrado, está muito preso ao Mercosul. E nós sabemos que os países do Mercosul, comparando com outros blocos comerciais, são muito pequenos. São economias muito pequenas e frágeis. Então, o Brasil não pode mais ficar aguardando o crescimento dos países da América do Sul, o crescimento dos negócios do Mercosul e desprezando outros blocos comerciais. Eu não sei se a ALCA seria bom para o Brasil. Sinceramente, não sei. Tem opiniões diversas de economistas, alguns acham que seria boa, outros acham que seria ruim. Mas nós não podemos ficar, repito, preso apenas ao Mercosul. Tudo isso, senhoras e senhores senadores, não é fruto de incompetência da nossa indústria, mas dos inúmeros acordos comerciais multilaterais e bilaterais que vêm sendo assinados por nossos vizinhos e também por diversos países importantes mundo afora. E o Brasil fica de fora. Parece-me que o Brasil ficou muito preso à esperança de aprofundamento dos laços do Mercosul, o que não tem acontecido. É hora, portanto, de mudar de estratégia e negociar acordos comerciais com outros países e mesmo com outros blocos econômicos. Se não fizermos isso, corremos o risco de ficar para trás e de comprometer definitivamente a competitividade externa de nossa indústria, o que trará para o Brasil e para os brasileiros consequências terríveis. Precisamos mudar e mudar já. E, nesse sentido, o governo federal tem todo o apoio do PMDB. O PMDB sempre tem se colocado à disposição, sempre ao lado do governo. Eu entendo, senhor presidente, senador Ataíde, senhoras e senhores senadores, que o Brasil vai bem. Apesar de tudo isso, o Brasil vai bem. Mas poderia estar melhor. Precisa estar melhor.
Hoje nós estamos vivendo um pleno emprego, isso é verdade, isso é realidade. Acho que nenhum outro país do mundo vive uma situação como o Brasil está vivendo na geração de emprego. Mas o PIB não cresce, a indústria não cresce, a competitividade industrial brasileira está como nunca na história do país. Eu falei aqui os números. Perdemos competitividade em praticamente 50% nas últimas décadas. Então é preciso se fazer alguma coisa para melhorar a competitividade da indústria brasileira. O presidente Dilma tem lançado sucessivos programas, isso é verdade. Só na área agrícola, nos últimos 30 dias, foram acho que 3 programas importantes lançados na área agrícola. O Plano Safra da Agricultura Familiar, o Plano Safra do MAPA do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, programas gigantescos de 180 bilhões de reais. Na área industrial também ela tem tido o cuidado e tem lançado alguns programas, mas ainda não foram suficientes para alavancar o crescimento da indústria nacional. Então é preciso que se faça alguma coisa de imediato. A infraestrutura dos portos, a infraestrutura rodoviária, que ainda está patinando, né? Falta competitividade. As nossas ferrovias, senadora Vanessa Graziotin, as nossas ferrovias, né, que já deveriam estar muito mais avançadas, estão muito atrasadas ainda. O Brasil patina na burocracia, o Brasil patina na fiscalização de alguns órgãos, já debatendo por muitas vezes na Comissão de Infraestrutura. Eu não sei, o Tribunal de Contas paralisa obras, o Ministério Público paralisa obras, a CGU paralisa obras e todo mundo paralisa obras. Eu não sei se isso é importante ou não para o país. A economia é importante, mas tem obras que são paralisadas ou pelo meio ambiente ou por outras instituições do nosso país que ficam lá anos e anos, como eu cito aqui o aeroporto de Vitória. Faz 4 anos que está paralisado por suspeita de sobrepreço. Agora eu pergunto, será que essa obra agora vai ficar mais barata ou mais cara? Eu tenho certeza absoluta que vai ficar muito mais cara do que se tivesse sido tocada da forma que estava. E assim como essa falo do aeroporto de Vitória, que é a mais emblemática no momento, mas tem inúmeras obras no país. A BR-101 tem um trecho lá que faz 14 anos, vem do governo de Fernando Henrique, que foi iniciada aquelas obras, não terminaram até hoje. Obras de 300 quilômetros, 400 quilômetros de duplicação de rodovias, faz 14 anos e não foram concluídas até hoje. Então, elas paralisadas há décadas no Brasil. Então, alguma coisa tem que ser feita para destravar. Nós estamos perdendo para o papel, nós estamos perdendo para a burocracia. O Brasil perde competitividade ano a ano em função da burocracia. O senador Vanessa está pedindo uma parte? Concedo com muito prazer a parte da Vossa Excelência. Vossa Excelência me permite? Eu primeiro quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Acho que o que Vossa Excelência traz ao plenário, ao debate deste plenário, talvez seja a maior preocupação do nosso país, que é a necessidade de encontrarmos um desenvolvimento mais sólido. Há um grande questionamento sobre o custo Brasil, e muitos dizem que o custo Brasil é elevado por conta da carga tributária. Entretanto, senador, quando vamos comparar a carga tributária do Brasil com a de outros países assemelhados, a gente vê que o custo é muito menor. Então, Vossa Excelência levanta uma questão muito importante, que é da infraestrutura, da necessidade de cuidar melhor da industrialização brasileira e de cuidar da própria infraestrutura. Concordo com Vossa Excelência plenamente. O exemplo maior disso é a questão mineral. O Brasil é um grande produtor de minérios, mas nós não podemos continuar exportando commodities sem agregar nenhum valor àquilo que nós retiramos do nosso subsolo. Então, é preciso que, de fato, haja um esforço. E amanhã, Vossa Excelência lembrou os vários programas, e a gente sabe que o governo brasileiro vem fazendo um esforço importante nesse sentido de melhorar a competitividade, a produtividade, combater ou enfrentar o processo de desindustrialização que está em curso, e Vossa Excelência levantou aqui alguns programas que estão sendo lançados. E eu tenho informação, senador, que amanhã deverá ser lançado
o programa da mineração, o novo marco da mineração, um projeto que deve certamente vir para essa casa. Esse é um projeto muito importante, não só para o desenvolvimento do setor, mas para contribuir principalmente com aqueles estados que são produtores e que têm perdido muito, não têm se beneficiado quase que em nada nessa atividade mineradora do nosso país. Então, parabéns pela preocupação que Vossa Excelência traz aqui para o plenário e ao debate. Parabéns, senador. Obrigado, Vossa Excelência. Acolho e incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Eu só espero, senadora Vanessa, senhoras e senhores senadores, que esse novo marco regulatório não venha prejudicar os pequenos. Eu já tenho ouvido falar, eu não vou antecipar aqui, né, mas já tenho ouvido falar muito que ele vai beneficiar os grandes. E os grandes já são muito beneficiados no nosso país. Os grandes da mineração já estão multimilionários e deverão ficar cada vez mais. O governo diz que vai arrecadar 4 bilhões de royalties com essa questão da mineração, mas nós temos milhares e milhares de pequenos mineradores, que é quem acredito que geram mais emprego nesse país, como a micro e pequena empresa, que é a que gera 80% dos empregos, assim os pequenos mineradores, que são em grande quantidade no país, em todos os estados, né? A informação que eu tenho é que o pequeno não vai ter mais acesso à mineração, que só os grandes vão ser. Então, espero que isso não seja verdade. Espero que esse novo marco regulatório possa beneficiar também os pequenos produtores de minério. Você, de uma parte, do nobre senador Vicassol. Senador Raupp, essa questão do marco regulatório da mineração é fundamental para poder dar condições para todos os estados da Federação Brasileira, especialmente nesse propósito que Vossa Excelência citou agora para os pequenos. A exemplo disso em Rondônia, e como Vossa Excelência passou pelo governo, e naquela época não tinha aquela exigência que tem hoje, eu passei também pelo governo, as exigências do Ministério Público da extração de onde se vai tirar o cascalho para cascalhar uma estrada, fazer um asfalto, ou mesmo cascalhar uma rua, ou mesmo os pequenos empreendedores, empresários do setor de areia e de pedra. Infelizmente, nós temos mineradora de pasta que senta em cima de um pedaço do subsolo de cada região, é uma meia dúzia de desonesto e corrupto, com aval, infelizmente, da burocracia, do sistema, da legislação que vivemos hoje. Nós aqui nessa casa temos que acabar com essa farra. A senadora Vanessa falou agora há pouquinho isso, Vossa Excelência também falou isso. Eu não tenho nada contra os grandes, mas também não posso pactuar que os grandes sejam o dono do Brasil. Nós não podemos pactuar com isso. Tem que ter limite, tem que ter critério. Eles, como diz o ditado, sentam em cima e nem desocupa muito. Não faz nem uma coisa e nem outra. Tá, um exemplo está de Rondônia, senhor presidente, senhor Thaídes. O que tem acontecido? No Amazônia é diferente. O pessoal pega a maioria do território do Estado, fica com o direito de explorar o subsolo. Ao mesmo tempo, o DNPM, os órgãos responsáveis, também não exige que tem que ter um limite, tem que ter um prazo, tem que ter um custo. O custo é superficial e quem acaba pagando é o Estado. Um exemplo nosso Estado, nós temos na região de Presidente Médici, tem grande jazida de ferro. Nós temos na região de Porto Velho, também tem. Aí a empresa que está explorando ouro, ao mesmo tempo, não tem interesse com o ferro, mas também não deixa o outro ocupar essa área. Então, portanto, nada mais, nada menos que essa casa para poder regulamentar. A exemplo de cascalho e pedra e areia, tem que ficar a critério dos estados, em benefício daquela localidade, daquele município, daquele distrito ou da capital. O que nós não podemos é um empresário que mora em São Paulo ser dono de todo o subsolo da região de Porto Velho, e quem tem que comprar areia tem que se sujeitar a comprar de um só, e quem paga esse preço é quem está construindo. Ou quem está comprando pedra também não é diferente. Então, portanto, o senhor está certo quando bate nessa tecla. Nós temos que regulamentar, fazer a distinguir o que é a extração para a construção de pedra, areia e seixo, conforme a região, o que é, na verdade, na área mineral para poder tirar ouro, diamante, ou cobre, ou ferro em outra área, e, ao mesmo tempo,
A empresa que pegou com 2 anos, em 2 anos ela não executou, não fez, não tem resultado, ela perde e não pode ser prorrogado mais para frente. O que tem acontecido hoje é prorrogação após prorrogação. Prorroga de novo e o cara fica ocupando e não dá resultado, e outros empresários deixam de investir, que poderia muito bem, de repente, montar uma siderúrgica. Vários estados da região amazônica têm, entendeu? Tem minério para poder explorar em cima disso, e ao mesmo tempo, infelizmente, nós também estamos sendo roubados. Eu fiz um discurso na última sexta-feira, que é do Garimpo Luz, o maior jazido de diamante do mundo. É ilegal, temos confronto dos índios aí, que todo mundo está assistindo, é índio, entendeu? Querendo ocupar mais terra, o branco querendo ocupar mais terra, vice-versa. E o que eu tenho dito, falei no último discurso, que índio não quer mais terra. O que o índio quer, na verdade, é ter o direito de explorar a riqueza que tem dentro das áreas indígenas. Para eles não ficar mais com o pires na mão pedindo esmola para a FUNAI, ou para a ONG, ou para o governo federal. Se deixarem, e nós autorizar, nessa casa, no Senado, autorizar a tirar os minérios para os índios explorar, com a tutela do governo federal, com certeza não é o cacique que vai andar de caminhoneta zero. É todos os índios que tiver habilitação, tem condições das aldeias, andar de carro zero, ter carro novo, com qualidade de vida, sem precisar estar pedindo esmola para ministério nenhum, para a FUNAI ou para o CIMI, para qualquer um que administra isso. Então, portanto, a maior riqueza minerais estão embaixo dessas áreas indígenas, dentro das terras indígenas, subsolo indígena, e ao mesmo tempo nós temos que aqui nessa casa aqui, com o novo marco regulatório, acabar essa farra que um só é dono de todo o subsolo do estado de Rondônia. Então isso nós podemos, de uma vez por todas, dar um marco inicial e mudar o que está hoje, entendeu? Infelizmente prejudicando todos os estados brasileiros. Obrigado, Vossa Excelência, acolhemos o vosso à parte e peço a mesa que seja incorporado ao pronunciamento. E Vossa Excelência tem razão, Rondônia é um estado muito rico em minério. Rondônia tem ferro, tem manganês, tem ouro, tem cassiterita, tem muitas pedras preciosas que precisam ser bem exploradas. Precisamos de logística de transporte. Eu falava aqui, senhor presidente, na logística de transporte para que a nossa indústria possa ter mais competitividade. E Rondônia é um exemplo típico disso. Nós estamos numa área geográfica muito importante da América do Sul, praticamente no centro da América do Sul, com saída para o Pacífico, saída para o Atlântico via hidrovia do Madeira Amazonas, saída com a nossa rodovia BR-364, mas infelizmente hoje as nossas BR estão com dificuldade, então eu faço aqui, para encerrar o meu pronunciamento, um apelo novamente ao DENIT, ao Ministério do Transporte, que acelere a restauração da BR-364, que resolva o problema da BR-425, da BR-429, da BR-421, da 174, da dragagem da nossa hidrovia do Madeira, do término da ponte da 319, do meio da 319 com a licença ambiental e a restauração da 319, com a ponte do Abunã, com a nossa ponte binacional, com a nossa ferrovia, que eu espero que chegue e que não demore muito, talvez aí uns 5, 6 anos possa estar chegando em Porto Velho para melhorar o nosso acesso, baratear o preço do frete e também não arrebentar rapidamente a nossa BR-364 está sendo conservada, mas com a quantidade de caminhões que trafegam todos os dias naquela BR, eu acho que ela não vai aguentar muito tempo novamente. Então é preciso a construção também da ferrovia de Vilhena até Porto Velho, aos nossos portos lá, tanto o Porto Organizado de Carga como os terminais graneleiros. Agradeço ao nobre senador Paulo Paim pela concessão, pela permuta do tempo. Falei que não ia me alongar muito, mas também foram alguns à parte, mas isso é bom para o debate aqui no Parlamento. Muito obrigado.